Existe uma pergunta que muitos carregam no coração, mas poucos ousam fazer em voz alta. É uma daquelas questões que surge nas madrugadas inquietas, quando a consciência não nos deixa dormir. Deus vê todos os pecados da mesma forma? Uma pequena mentira pesa o mesmo que um assassinato? Um pensamento impuro tem o mesmo peso que uma traição? Ou será que existe uma hierarquia, uma escala que separa o tolerável do insuportável? A resposta não é simples. E talvez seja justamente por isso que precisamos explorá-la com cuidado, com humildade, com a disposição de quem realmente quer entender o coração de Deus revelado nas Escrituras. Vamos começar pelo óbvio. Quando olhamos para as leis humanas, sabemos que nem todos os crimes são tratados da mesma forma. Uma multa de trânsito não é julgada como um homicídio. Uma pequena fraude não recebe a mesma sentença que um sequestro. Existe graduação, existe proporcionalidade. E isso faz sentido para nós, porque entendemos que as consequências de cada ato são diferentes. Mas será que Deus opera da mesma maneira? A Bíblia nos apresenta uma verdade fundamental e, ao mesmo tempo, desconcertante. Em Tiago, capítulo 2, versículo 10, lemos algo que deveria nos fazer parar e refletir profundamente. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pense nisso por um momento. Um só ponto, um só pecado. E você se torna culpado de quebrar toda a lei. É como se a lei de Deus fosse um espelho perfeito. Quando você quebra uma parte dele, o espelho inteiro perde sua perfeição. Não existe meio santo. Não existe quase puro. Aos olhos de Deus, em termos de relacionamento com Ele, qualquer pecado nos separa da sua santidade absoluta. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 3, versículo 23, escreveu palavras que ecoam através dos séculos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Note que ele não disse, todos pecaram em graus diferentes. Ele simplesmente afirmou que todos pecaram. Ponto final. Não importa se você é o fariseu religioso que segue 99% da lei ou se você é o publicano que mal conhece os mandamentos. Ambos estão separados da glória de Deus. Mas aqui começa a virada da história. Porque se todos os pecados nos separam igualmente de Deus, isso significa que não existem diferenças entre eles? Não exatamente. Existe uma distinção importante que precisamos fazer. Uma coisa é a natureza do pecado diante da santidade de Deus. Outra coisa, muito diferente, são as consequências do pecado neste mundo, na nossa vida e na vida dos outros. Pense no rei Davi, aquele homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu adultério com Batseba. Depois, para encobrir o pecado, mandou matar o marido dela, Urias, um homem fiel e leal. No Salmo 51, após ser confrontado pelo profeta Natã, Davi reconhece seu pecado. Ele diz, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi entendeu algo profundo. Cada pecado no seu cerne é uma ofensa contra Deus. É uma quebra do relacionamento com o Criador. Nesse sentido, mentir para seu amigo e cometer assassinato têm a mesma raiz, rebeldia contra Deus. Ambos são atos de colocar nossa vontade acima da vontade divina. Mas veja as consequências. O adultério de Davi e o assassinato de Urias trouxeram sofrimento incalculável, famílias destruídas, um bebê que morreu, guerra e violência na própria casa de Davi. Seu filho Absalão se rebelou contra ele. A espada nunca se apartou da sua casa como o profeta Natã havia profetizado. As consequências de certos pecados são devastadoras, irreversíveis em muitos aspectos. Aqui está a verdade que precisamos compreender. Todos os pecados ofendem igualmente a santidade de Deus, mas nem todos produzem as mesmas consequências na terra. Jesus mesmo fez essa distinção. Quando estava sendo julgado perante Pilatos, ele disse em João capítulo 19, versículo 11, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti maior pecado tem. Jesus reconheceu que existia uma gradação de responsabilidade e culpabilidade. O pecado de quem o traiu era maior que o de Pilatos, que estava sendo manipulado. Em Mateus capítulo 5, nos versículos 21 a 22, Jesus ampliou o entendimento do pecado. Ele disse que não apenas matar é pecado, mas também ficar irado com o irmão.
Não apenas adulterar é pecado, mas também olhar para uma mulher com intenção impura. Jesus estava mostrando que o pecado começa no coração, na intenção, muito antes da ação. Mas ele não estava igualando as consequências. Matar alguém traz consequências muito mais graves do que sentir raiva. Cometer adultério causa muito mais dor e destruição do que ter um pensamento inadequado. O ponto de Jesus era mostrar que Deus vê o coração, que o pecado é mais profundo do que apenas atos externos, mas ele nunca negou que existem pecados com consequências mais graves. Pense em outro exemplo. O apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes. Foi um pecado sério? Sim. Causou dor ao coração de Jesus? Com certeza. Mas compare com Judas Iscariotes, que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ambos pecaram contra o Mestre, mas as consequências foram diferentes. Pedro se arrependeu, foi restaurado e se tornou uma coluna da igreja primitiva. Judas se desesperou e tirou a própria vida. Existe também o conceito de pecado que leva à morte, mencionado em 1 João capítulo 5, versículo 16. João fala sobre pecado que leva à morte e pecado que não leva à morte. Estudiosos debatem o significado exato, mas a mensagem é clara. Existem pecados com consequências mais graves, especialmente aqueles que envolvem rejeição persistente de Deus e rebeldia deliberada. O pastor Rick Warren, conhecido por seu livro Uma Vida com Propósitos, costuma ensinar que todo pecado é sério, porque ofende a Deus, mas alguns pecados são mais autodestrutivos e prejudiciais aos outros. Uma mentira pequena é pecado, mas não destrói uma vida da mesma forma que o vício em drogas. Um momento de impaciência é pecado, mas não causa o mesmo estrago que anos de abuso doméstico. O que precisamos entender é isto: Deus não está no céu com uma calculadora, somando pontos e subtraindo méritos. Ele vê o coração, ele entende as motivações, ele conhece as circunstâncias, mas ele também é justo, e a justiça reconhece que nem toda ofensa tem o mesmo peso em termos de consequências. Pense nas palavras de Jesus, em Lucas capítulo 12, versículo 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de castigo, será açoitado com poucos golpes. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Existe responsabilidade proporcional, existe graduação na prestação de contas, mas aqui está o perigo que precisamos evitar. O perigo de usar essa compreensão para justificar nossos pequenos pecados. Quantas vezes nos pegamos pensando: isso não é tão grave. Pelo menos eu não matei ninguém. Pelo menos eu não cometi adultério. E assim, vamos acomodando consciência, tolerando aquela mentirinha, aquele julgamento, aquela fofoca, aquela preguiça espiritual. Mas lembre-se do espelho quebrado. Um pequeno pecado ainda nos separa da santidade de Deus. Uma pequena mentira ainda é rebeldia contra aquele que é a verdade. Um pequeno desvio de caráter ainda revela um coração que precisa de transformação. C.S. Lewis, o grande escritor cristão, escreveu em Cristianismo Puro e Simples algo profundo. Ele disse que um pequeno pecado tolerado pode ser mais perigoso do que um grande pecado reconhecido. Por quê? Porque o grande pecado nos leva ao arrependimento, nos faz buscar a Deus desesperadamente. Mas o pequeno pecado, aquele que fica ali escondido, naturalizado, tolerado, esse vai corroendo nossa alma aos poucos, sem que percebamos. É como uma pequena goteira. Você pode ignorá-la porque parece insignificante, mas com o tempo, aquela goteira pode apodrecer toda a estrutura de madeira da sua casa. Quando você perceber, o teto pode desabar. Então, o que fazemos com tudo isso? Como aplicamos essa verdade em nossa vida? Primeiro, paramos de comparar nossos pecados com os dos outros. Paramos de dizer: eu não sou tão ruim quanto fulano. Essa é uma armadilha perigosa. O único padrão que importa é a santidade de Deus, não a moralidade do nosso vizinho. Segundo, levamos todo o pecado a sério, sem cair no extremo de achar que uma mentira inocente é igual a um homicídio. Podemos reconhecer que existem consequências diferentes, mas ainda assim tratar todo o pecado como rebeldia contra Deus que precisa ser confessada e abandonada. Terceiro, cultivamos sensibilidade espiritual. Pedimos ao Espírito Santo
que nos mostre aqueles pequenos pecados que estamos tolerando, aqueles desvios sutis que estamos ignorando, porque muitas vezes é nesses lugares escondidos que o inimigo ganha terreno. Quarto, abraçamos a graça, porque a boa notícia, a verdadeira boa notícia, é que Jesus pagou o preço por todos os pecados, grandes ou pequenos, todos foram levados à cruz. 1 João capítulo 1, versículo 9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa o que você fez, não importa quão grave você acha que foi, não importa quantas vezes você caiu, a graça de Deus é maior. A cruz de Cristo é suficiente. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado, mas a graça não é licença para pecar. Paulo perguntou em Romanos capítulo 6, continuaremos pecando para que a graça aumente? E ele mesmo respondeu, de modo nenhum. A verdadeira graça transforma. A verdadeira graça nos capacita a viver de forma diferente. Existe uma prática simples que você pode adotar. Ao final de cada dia, reserve alguns minutos para um exame de consciência. Não de forma neurótica ou obsessiva, mas de forma honesta e tranquila. Pergunte ao Espírito Santo, onde eu falhei hoje? Onde eu me desviei do caminho? Onde eu preciso de perdão e restauração? E quando ele mostrar, confesse, peça perdão e receba a purificação. Não carregue culpa desnecessária. Não fique remoendo o passado. Confesse, receba perdão e siga em frente. Essa é a vida cristã autêntica. Lembre-se de que Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando corações sinceros, dispostos a crescer, dispostos a mudar. Ele vê além do pecado. Ele vê quem você pode se tornar pela graça. Então, voltando à pergunta inicial, Deus vê todos os pecados da mesma forma? Em um sentido, sim. Todo pecado é rebeldia contra Ele. Todo pecado nos separa da sua santidade. Não existe pecadinho ou pecadão quando se trata de romper o relacionamento com Deus. Mas em outro sentido, não. As consequências são diferentes. A responsabilidade é diferente. O impacto na vida é diferente. E Deus, em sua justiça perfeita, reconhece essas diferenças. O que importa no final não é criar uma lista de pecados classificados do menor ao maior. O que importa é cultivar um coração que odeia o pecado tanto quanto Deus odeia. Um coração que busca a santidade não por obrigação, mas por amor. Um coração que entende que cada pecado, por menor que pareça, é uma barreira entre nós e aquele que nos ama infinitamente. Que possamos viver hoje com essa consciência, com essa sensibilidade, com essa busca genuína pela vontade de Deus. Não por medo de punição, mas por amor à comunhão com Ele. Porque no fim é isso que o pecado rouba de nós, não apenas bênçãos ou recompensas, mas a doce intimidade com o Pai que nos criou para estarmos perto dele. E quando tropeçarmos, como inevitavelmente tropeçaremos, que possamos correr para os braços do Pai e não fugir dele, porque ali, nos braços da graça, encontramos perdão. Ali encontramos restauração. Ali encontramos a força para nos levantarmos e caminharmos novamente. Se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, eu gostaria de orar por você. Deixe nos comentários o seu nome e a cidade ou o estado de onde você está assistindo. Se você tem um parente próximo, um familiar, alguém que está passando por alguma dificuldade, compartilhe também. Vamos juntos levar essas necessidades diante do Pai em oração. E se essa mensagem foi útil para você, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdo que pode fortalecer sua jornada espiritual. Que Deus abençoe você e toda a sua família.